Afinal de contas, o que a diretoria da Itaúsa disse na sua última teleconferência que fez com que alguns investidores tenham tomado a decisão de vender as suas ações da empresa? Fala pessoal, tranquilo? Então vamos entender aqui direitinho quais são esses planos e como é que isso se adequa ou não à nossa estratégia de dividendos. Sabemos que boa parte dos dividendos de Itaúsa hoje são provenientes do banco Itaú, que está no setor financeiro. Mas o que a empresa decidiu fazer? Ela quer diminuir a exposição a esse setor e aumentar em outros. Então, já tem um tempo já que eles estão vendendo a participação na XP e cada vez mais eles estão aumentando o seu portfólio aqui e a exposição a essas empresas que não fazem parte do setor financeiro. A última participação aí, a última aquisição, foi em relação à CCR, né? A Companhia de Concessões Rodoviárias, que ela comprou em 2022. Mas o que isso acaba significando? Como é que o nosso mercado de ações, como é que os investidores estão enxergando isso? Em números, o que significa isso? Ali em dezembro de 2018, Itaúsa tinha por volta de 133 mil acionistas. Lá em 10 de setembro de 2021, a Itaúsa publicou no seu canal do YouTube, e eu recomendo que vocês acompanhem, tá? Todas as mídias sociais das empresas que vocês investem. Publicou um vídeo falando que eles tinham atingido a marca de 1 milhão de acionistas. E isso aí é um crescimento muito expressivo em pouquíssimo tempo, né? Porém, de lá para cá, esse número só tem caído. 925, 921 até junho de 2022. Ainda não é algo tão relevante, sem dúvida nenhuma, mas está caindo, principalmente porque a política de dividendos acabou sendo prejudicada nesses novos planos da empresa. Quando a gente olha aqui o mecanismo, né, a conversa que se dá entre Itaú e Itaúsa, fica bem nítido quando eles falam que tudo que eles ganham do Itaú passa para os seus acionistas da Itaúsa. Mas eu não sei se vocês já observaram isso em gráfico. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Em 2009, essa barrinha laranja aqui é o tanto que o Itaú pagou de dividendos, 1,2 bilhão, ok? Agora, essa linha azul aqui mostra o quanto que Itaúsa distribuiu para os seus acionistas, 1,2 bilhão. Então, sim, ela recebe os dividendos, né, recebe os proventos, melhor dizendo, do Banco Itaú e repassa integralmente para os seus acionistas. Ali em 2018, se a gente for olhar, tivemos um recorde de 8,4 bilhões vindos ali do Banco Itaú e foi distribuído 8,4 bilhões para os seus acionistas da Itaúsa. E isso é muito interessante, porém mostra uma dependência muito grande, já que boa parte dos seus dividendos, dos seus proventos, acabam vindo do banco. Se o banco decidir diminuir essa distribuição, os acionistas da holding também acabam sofrendo. O que aconteceu aqui de maneira muito forte a partir de 2018 e aqui também em 2021, 2022 estão em valores muito tímidos, próximos a 2009. Então, isso preocupa um pouco aquele investidor de longo prazo que quer investimento em dividendos. Uma outra forma de ver realmente aqui a Itaúsa, isso é um slide da própria empresa. Eles separam bem claramente como é que foi distribuído os dividendos em relação ao payout nos últimos anos. Se a gente for olhar aqui a primeira fase, eles separam aqui de 2009 até 2016. Percebam aqui que o payout da Itaúsa ao longo desses anos girou ali em torno de 40 até 30% mais ou menos, não saindo muito desses valores. Então ficou numa média ali dos seus 37%. Ok. A segunda fase foi uma segunda fase muito interessante e muitos investidores começaram a ficar interessados. Começou a subir para 83%, 94%, 72%. Espera aí, Bruno, não lembro muito bem o que é payout. Não, tudo bem, não tem problema. De cada R$ 100 que Itaúsa estava recebendo, ela distribuiu 94 em 2018. Então, praticamente tudo que ela recebia, ela repassava para os seus acionistas. Isso faz muita diferença. A gente quer receber dividendos oriundos, obviamente, ali dos seus lucros operacionais e financeiros das empresas, seja do setor de finanças ou não, enfim, a gente quer receber esse lucro. Mas de lá para cá, de 2018 para atualmente 2020 em diante, nós tivemos ali a terceira fase.
em que por N motivos, principalmente aí por algumas regulamentações do Banco Central, o payout caiu para os seus 25%. É muito pouco, é um choque muito grande, porque a gente saiu ali de um payout de 83% e caiu para 25%. Agora a grande pergunta é, como é que vai ser daqui para frente? E Itaúsa já respondeu isso. A empresa falou que ela quer retomar esse comportamento da primeira fase, ali de 2009 até 2016. Só que muita gente que investe na empresa se acostumou com esse segundo período aqui, com esse payout elevado. E a gente tem que pensar se isso realmente se encaixa na nossa estratégia de dividendos ou não. Principalmente por um aspecto, o custo-oportunidade. Quando a gente fala desse tema, o que a gente quer falar? Sobre eficiência do seu investimento. Se você coloca numa empresa que te remunera muito bem e uma outra empresa que não te remunera tão bem, aonde que você vai decidir? Provavelmente na primeira escolha. Desde que ambas sejam empresas resilientes, em setores perenes, com boa gestão, com uma transparência muito interessante, você vai escolher aquela que tem uma remuneração mais agradável para o seu bolso. Não tem jeito, porque quando você recebe esse dividendo, você consegue realocar e fazer com que a bola de neve ela cresça cada vez mais de uma maneira mais robusta. Itaúsa decidiu agora fazer grandes investimentos em algumas empresas que não necessariamente vão pagar dividendos agora. E aí você fica assim, poxa, eu vou minguar os meus investimentos, esperar que essas empresas cresçam para que elas se tornem empresas de dividendos, para que lá na frente eu receba dividendos? É uma estratégia, não está errado, não existe receita de bolo. Mas a gente tem que entender qual que é a filosofia que o Barsi aplicou desde a década de 70 até hoje. Foi essa política de dividendos robusta. Ele quer uma carteira de renda mensal que consiga pagar tanto o custo de vida dele, quanto também fazer novos investimentos, novos reinvestimentos. E esse é o grande ponto que Itaúsa está deixando a desejar. Porém, não é uma empresa ruim. Ela não mudou completamente a sua gestão, ela não mudou o seu perfil de diretores, está tudo bem alinhado. Porém, nem sempre uma boa empresa acaba sendo um bom investimento para quem gosta de dividendos. E já que a gente citou o Barsi, vamos tentar entender o que ele falou com a InfoMoney ali em fevereiro de 2022, tá certo? Não me interessa ter Itaúsa, porque ele está prevendo dividendos magros. Então, quando você olha as suas ações, o seu portfólio, quando você percebe que algumas empresas estão pagando muitos dividendos, entenda por que elas estão pagando. Quando algumas empresas estão pagando poucos dividendos, também é importante você saber a razão de tudo isso. Ele observou para a empresa Itaúsa e falou assim: peraí, eles mudaram o foco, eles estão ajustando a estratégia. Não estou aqui julgando se é bom ou ruim, mas para mim, investidor, isso não me atende. Então, ele fez um giro de carteira. Ele saiu da sua posição de Itaúsa e fez outros investimentos. Não tem problema nenhum, porque ele entendeu o racional. E é isso que eu sugiro para vocês. Quando vocês começarem a observar alguns movimentos dos grandes investidores, não fique apenas replicando. Muitas vezes, se você fica imitando o comportamento de algumas referências que você tem, sem entender o motivo, você pode acabar se machucando, pode acabar dando muito errado. Por exemplo, para quem gosta aí de academia, um bodybuilder, aí um grande exemplo, um grande campeão, ele pode chegar e falar assim: pessoal, agora eu vou treinar 7 horas por dia na academia. Vai adiantar você começar a fazer a mesma coisa? Você vai se machucar, não vai adiantar nada. Assim como o Barsi. Pessoal, agora eu não tenho mais Itaúsa, porque não estava mais me pagando dividendo interessante. Adianta você só imitar? Peraí, deixa eu entender o que ele está fazendo. Essa é a grande lição que a gente consegue tirar quando ele faz essas divulgações, quando as pessoas entrevistam ele. Imitar por imitar talvez seja uma análise muito rasa, e o seu dinheiro é o seu futuro. Seja responsável por isso. Tranquilo? Mas eu queria trazer para vocês um grande contraponto que pouca gente está falando aí na internet e também em alguns outros meios de comunicação, que é em relação ao payback. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, ele é muito bacana e inclusive o próprio AGF soltou uma notícia, soltou um comunicado ali no fórum deles, comentando um pouquinho sobre isso. Acho extremamente válido para que a gente entenda isso direitinho e você consiga aplicar isso nos seus investimentos e talvez, por que não, em Itaúsa. Quando a gente olha essa tabela aqui, o que ela está dizendo? Dividendos payback seria a seguinte ideia: quanto tempo você demora
para recuperar todo o seu investimento que você fez na empresa, apenas considerando os dividendos. Então, olha só que legal. Não é difícil. Uma empresa que paga 6% ao ano, que é o nosso mínimo, né, pela estratégia, porém não tem nenhum crescimento, ou seja, 6% todos os anos, você vai precisar aí de 17 anos para receber esse dinheiro. É simples. 100%, que é o total que você investiu, dividido pelos 6%. Vai dar ali muito próximo de 17. Essa é a conta. Se a gente for pensar numa empresa que paga para você apenas 2%, você fala assim, putz, é pouco. Quanto tempo eu vou ter que esperar para receber todo o investimento que eu fiz? Se a empresa não crescer, se a empresa não aumentar o seu dividendo, você vai precisar de 50. Simples. 100% dividido por 2%, 50. Acabou. Essa é a história. Mas começa a ficar muito interessante quando a gente entende a taxa de crescimento dos dividendos. A gente quer que a empresa cresça, não é isso? Que ela dê lucros. E como é que isso pode acabar refletindo no seu bolso? Num ano ela pode pagar 6%, e no outro ano ela começa a pagar um pouco mais. E no outro ano mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E assim sucessivamente. Isso é o que a Itaúsa está fazendo nesse momento parcialmente. Ela está querendo crescer os seus negócios, mesmo que os dividendos não sejam tão grandes no curto prazo. Então, se você olhar uma empresa de 4% apenas de dividendos, você falaria assim, não vou investir nisso aqui, peraí, não está interessante. Mas se ela estiver crescendo 5% ao ano, você consegue ter exatamente o mesmo resultado de quem investiu na empresa dos 6%. Então, o que significa dizer do ponto de vista equivalente? Uma empresa que paga 6% ao ano, ela é equivalente a uma empresa que paga 4%, desde que ela cresça os dividendos 5%. Assim como é equivalente falar que uma empresa que paga 3%, mas que cresce ali os seus 8% de dividendos anualmente. Deu para entender mais ou menos? Agora, qual que é o grande pulo aqui do gato? Se você olhar para uma empresa que paga 6% ao ano, mas ela cresce 10% todos os anos, ou na média 10% dos seus dividendos, você precisa apenas de 10 anos. E isso é sensacional, isso não se fala por aí. Então, a gente tem que olhar sempre o atual da empresa e o qual que é a prospecção, qual que é a expectativa para os próximos anos. Itaúsa hoje está comprometendo sim a sua rentabilidade, mas ela quer crescer. Então, talvez não seja tão ruim assim você continuar exposto a essa empresa. Se você gosta, se você entende e se você se sente seguro e tranquilo. Não é à toa, talvez também isso aqui tenha influência, talvez, não consigo afirmar, mas faz sentido que um dos grandes ali do AGF, que é o Fábio Baroni, ele ainda não se desfez da sua posição. A Luíse, pelo que eu entendi, ela saiu. O Barsi, pelo que a gente entendeu, saiu. O próprio Jean, que também faz parte do AGF, também liquidou tudo. Eles saíram porque isso não interessa para eles. Mas o Fábio ainda continua com as ações de Itaúsa. E talvez seja interessante entender um dos motivos. Dividendos payback é, sem dúvida nenhuma, algo que não é falado, mas que faz influência nos seus investimentos. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra gente no vídeo, pra gente entender que esse conteúdo faz sentido. E também compartilhe com seus amigos. Beleza?